Olá pessoal, tudo bem? Vou começar a esperar o pessoal entrar na sala. Daqui a pouco o Sérgio também está entrando e a gente começa a bater um papo. Fala rapaziada de Salvador entrando. Salve, salve! Mestre Sérgio Maurício. Não, pô, sou mestre Maurílio, nada. grande Maurílio. É. Sabe que me chamam assim há anos, né? Maurício? Sérgio Maurílio, por causa do Maurílio, Sérgio né? Maurílio. É Maurílio é meu, mesmo que chama assim, é? o Maurílio é meu contemporâneo de residência, né? A gente fez residência juntos. Eu não sei pra que eu dou um azar, né, cara? Não sei de quem foi. É, coisa horrorosa, coisa horrorosa. Mas, pô, esse assunto é um assunto legal, hein, cara? Lesão muscular é um assunto que desperta interesse aí em muita gente, né? Muita gente já sofreu de lesão muscular. Eu, por exemplo, já tive muita. Ah lá, e me chamam de Maurício, o Maurílio falando. Não, não, mas o Maurílio tem um irmão chamado Maurício. Aí é, porra. Mauri e Mauro. É Mauro, Maurício e Maurílio. Coisa boa, né, cara? Então é isso aí. Hoje a gente vai falar de lesão muscular, né, gente? Lesão muscular é o meu. Vamos dizer que é o meu Aquiles, né? É a grande lesão aí que eu tive ao longo da minha vida, tive inúmeras Foi vezes. panturrilha, né, Serginho? Panturrilha, lesão da panturrilha, fiquei fora de inúmeras provas aí por conta de lesão de panturrilha. E me levou a estudar muito sobre esse assunto, né? Para tentar entender um pouco mais do que a gente vai fazer, né? Certamente, a gente vai falando aqui ao longo da nossa live, mas muitas coisas que eu aprendi na minha época de residência e muitos pacientes que eu já tratei de lesões de panturrilha, hoje eu trato de forma diferente, né? Ao longo desses 10 anos aí, algumas coisas foram mudando em relação ao tratamento, em relação à abordagem, em relação ao tratamento da dor e em relação ao entendimento do porquê da dor, né? Então a gente tem um grande bate-papo aqui hoje, na minha opinião. E é isso. Então a É, gente fala, pode falar. não, é um tema super complexo. Tem um amigo nosso, médico do esporte, né, que trabalha com futebol, que ele fala que a lesão muscular é a lesão que derruba a DM, né? Quem derruba departamento médico é a lesão muscular, de uma forma geral, quando você pensa lá no futebol, no esporte. Porque não é uma lesão muito fácil nem de prevenir e nem de reabilitar, né, Serginho? Não. É um negócio que ele é complexo e, assim, uma das coisas que a gente já pode começar, já bater um papo, eu trouxe Uhum. os números, Serginho, só para nortear o pessoal da importância das lesões musculares. E Muito depois bom. eu quero começar já te fazendo uma pergunta. Cara, eu trouxe os dados da Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016, Opa, que legal. é, do artigo publicado no British Journal of Sport Medicine, todo Uhum. evento organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, eles publicam depois um relatório das lesões. Uhum. E eles publicaram nesse artigo, eles colocaram que 20, quase 30% das lesões graves durante a Olimpíada foram estiramentos musculares. Então, assim, quase um terço das lesões foram estiramentos. Desses 30% de lesões, quase metade foram de posteriores de coxa. E Uhum. Muito comum. pegando os dados agora da UEFA, do Campeonato Europeu de Futebol, tem o grupo médico da UEFA que publica muitas coisas, colocaram que um quarto das lesões no futebol nos últimos 12 anos, de 2001 a 2013, um quarto das lesões foram lesões de posteriores de coxa. E nos últimos também 13 anos, houve um aumento do número de lesões musculares, Serginho, que é isso que você está falando para a gente. Fixa aí o comentário aí. Apesar da gente tá evoluindo muito Você tirou os nesses últimos... comentários. Oi? Você tirou os comentários em vez de fixar. Opa, boa. Olha só, e aí, Serginho, isso que eu queria começar te perguntando. Nos últimos 12 anos, apesar de a gente ter evoluído na compreensão e tudo,
as lesões musculares, no futebol pelo menos, aumentaram. Então, eu queria te perguntar, o que é uma lesão muscular? Como é que a gente pode graduar essas lesões musculares? E você fala um pouquinho desse tema para a gente, da parte médica ali, de classificação, diagnóstico, prognóstico. Bacana. Tinha pensado muito nisso. Vamos lá. Quando a gente fala de lesão muscular, né? Aqui, a gente pode classificar. Lesão muscular é uma ruptura total ou parcial ou total, de fibras musculares, né? Vamos pensar assim. O músculo, gente, é a unidade contrátil. Se vocês sabem que o músculo é uma estrutura que está aqui, mas quando o músculo contrai, você gera movimento. Acontece que, eventualmente, quando você gera um movimento, uma força acima da capacidade desse músculo, acima do que esse músculo aguenta, ou se você gera uma contração além da capacidade de flexibilidade desse músculo, você pode ter uma ruptura. Você acaba rompendo parte dessas fibras. Então, existem algumas classificações, por exemplo, a classificação de grau 1, que você só tem pequenas fibras musculares, vou falar isso um pouquinho mais à frente. Uma lesão grau 2, lesão grau 3, que é quando você rompe totalmente. Existe uma outra classificação em que, novamente, ela vai em gravidade, né? A gente vai falando em estágios. Grau 1, grau 2 você tem mais fibras, grau 3 mais, e grau 4 é quando você rompe a fáscia, né? Isso aqui é um conceito interessante, que quando a gente pega essa lesão, esse grau ou esse grau, é a mesma coisa, né? A gente vai ter um extravasamento, uma comunicação com o meio externo ali. E isso gera uma recuperação muito mais lenta. Além disso, quando eu tenho uma continuidade entre essas fibras, acaba que tem uma pontinha ligando que favorece a cicatrização dessa região. Agora, quando rompeu 100%, vai um pedaço para cada lado e isso fica mais difícil a recuperação. Existem outras classificações um pouco mais importantes aí para o pessoal que é da área da saúde, que é em relação à localização dessa lesão dentro do músculo. Todas essas lesões aqui, reparem que em todas essas imagens a gente tem uma lesão do mesmo tamanho. A grande diferença é que mostra para o pessoal, Serginho, onde está a lesão, por favor. É essa áreazinha aqui rompida. Vocês veem que vermelho é o músculo e isso aqui é a área da lesão. E aqui é onde começa a formar o tendão. E a gente vê que uma lesão que está distante do tendão, por exemplo, a gente vai ter mais ou menos 3 semanas de recuperação. Uma lesão que já chega próxima ao tendão, a gente já pula de 3 para 4 a 8 semanas de recuperação completa. Enquanto uma lesão que pega tanto o músculo quanto o tendão, a gente vai ter aí 2 a 4 meses de recuperação. Ou seja, o local da lesão ele também vai influenciar para a gente. Tá? Então, isso aí é basicamente a classificação, né, dessa lesão, né? A classificação do que é uma lesão muscular. Isso é uma coisa que é legal, porque tem mudado nos últimos anos, né, Serginho? Existe a classificação de Munique, existe a Briggs Classification. A classificação de Munique, por exemplo, propõe que até aquela dor muscular tardia, aquela dorzinha quando a gente pratica um exercício um pouco mais intenso, tanto sedentário, ela já pode ser considerada um grau 0, que eles chamam, não é isso? Cara, existe um jargão na medicina que é quando você tem muitas classificações é porque nenhuma é boa. Né? Quando você tem uma classificação que define o grau e define o tratamento, define o prognóstico, cara, é ela. Todo mundo vai passar a usar aquela classificação. Classificações novas são feitas quando as pessoas estão insatisfeitas com o que a gente tem na atualidade. Então, é por isso que a gente tem muita classificação. Fica difícil definir prognóstico, muitas vezes, com o grau da lesão. Ele norteia um pouco a gente, né? Serginho, você mostra de novo aquele tempo de cicatrização, o pessoal está pedindo aqui. Eu tirei um comentário só no meio também. Certo. Mostrando aqui a diferença de tempo de cicatrização
para localização da lesão. A gente tem uma lesão aqui que está... Serginho, isso aí é considerando uma lesão parcial, né? Sim, uma lesão parcial. Vamos pegar, por exemplo, uma fibra muscular. É como se eu tivesse feito uma lesão como essa aqui. Eu não estou lesionando o meu músculo inteiro. Mas, gente, diferente dessa imagem, o tendão, ele não começa abruptamente. O tendão, ele vai começando dentro do músculo. Ele, aos poucos, ele vai se alargando. Então, é importante a gente ter uma noção. E isso aqui, por que essa classificação aqui ela é interessante para a gente? Porque esse dado a gente consegue através da ressonância magnética. Uma ressonância magnética consegue mostrar para a gente se a lesão está próxima ao tendão, que aí a gente vai ter em torno de 3 semanas, se ela invade o tendão, 4 a 8 semanas, ou se ela, se ela está próxima ao tendão, ou se ela invade o tendão, levando de 2 a 4 meses. Porque a gente falou de tendinopatia na semana passada, né? Nosso tema da semana passada foi lesão tendínea. E a gente viu que as lesões de tendão, as lesões do tendão, elas têm uma capacidade de cicatrização muito inferiores às lesões musculares, né? O tendão é uma estrutura com menos células, com uma menor capacidade regenerativa. Então, uma vez que a gente atingiu aquela região, a gente não tem só uma lesão muscular, vamos chamar que a gente tem uma lesão miotendínea, tanto do músculo quanto do tendão. E aí o buraco é mais embaixo, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, deixa eu voltar aqui com os comentários. Uhum. Pessoal, vamos lá. Serginho, fala chegou um para mim. paciente para você com uma dor no posterior de coxa, na panturrilha ou nos adutores. São as 3 mais comuns, também anterior de coxa, né? Dos membros inferiores. Tá aqui, ó. Não, foda-se. Nada, esquece que eu falei. Olha só, uma coisa que eu te perguntar o que você faz? Como é que é o teu procedimento no dia a dia? Como é que você suspeita que é uma lesão muscular? E o paciente chegou no teu consultório, exames que você pede, o que você faz, como é que você pensa no prognóstico e como você indica a fisioterapia ou cirurgia? Muito interessante isso. Isso aí é bastante complexo em torno disso tudo aí. A primeira coisa, né, que a gente tem que entender é quando a gente tem que suspeitar de uma lesão muscular. Normalmente, na grande maioria das vezes, a pessoa que está praticando uma atividade física e ela tem uma dor aguda de forte intensidade seguida de impotência funcional. Esse músculo, ele tem um sistema de desarmar o disjuntor, vamos chamar dessa maneira. Então, no momento em que você tem um estiramento muscular, e aí eu não estou falando de uma lesão grau 3, não estou falando de uma ruptura completa, qualquer tipo de lesão muscular, ela gera uma alteração do ponto de vista neurológico no músculo, em que ele tem uma inibição temporária. Você não consegue produzir força com aquele músculo. E aí essa pessoa me relata que ela estava correndo no aterro, na lagoa, no Parque Ibirapuera, no final de semana, e ela sentiu uma fisgada na parte posterior da panturrilha dela. Vou mostrar aqui um vídeo só enquanto você vai falando, que é exatamente isso. Exatamente, uma dor aguda, uma dor incapacitante. E aí ela chega no meu consultório, repara, ele levou a mão posterior de coxa, a lesão de posterior de coxa, ela é extremamente comum em velocistas, tá? Ela é mais comum em velocistas do que em corredores de maratona, corredores de fundo, né, que a gente chama, fundistas. Ela não é a mais prevalente em fundistas. É uma lesão característica do sprinter. E aí a gente tem que pensar que quando a gente está diante de uma lesão muscular, a gente tem que restaurar 3 coisas. A gente tem 3 pontos para a gente tratar: a dor, a função e a anatomia, né? A estrutura. Vamos pensar nisso. Tratamento da dor, tratamento da função e tratamento da anatomia, né? Tratamento da estrutura, da molécula, da questão celular. Então, nesse primeiro momento, eu posso tratar a dor, né? Eu vou tratar a dor. E, tradicionalmente, Gustavo, a gente faz o uso de anti-inflamatório,
né, para uma lesão muscular? Acontece que o anti-inflamatório ele age numa molécula chamada ciclooxigenase, que a gente chama de COX, COX. O anti-inflamatório, a prostaglandina, né, que é uma estrutura, existem várias prostaglandinas. Que homem! Que homem! Elas são moléculas inflamatórias. E quem acha que inflamação é uma coisa ruim, não é. Inflamação é o processo de reparo do nosso corpo. Inflamação é o nosso processo cicatricial. Inflamação é uma coisa boa. Às vezes, a gente perde a dose da inflamação e, eventualmente, a gente vai ter que ultrapassar, né? Vai ter que diminuir esse contexto inflamatório. Mas, na grande maioria das vezes, quando você usa um anti-inflamatório, ele vai interferir na cascata de cicatrização desse músculo. Só para pegar em títulos, também separei isso aqui na parte do nosso tratamento. Quando a gente olha o que acontece... deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Beleza. Quando a gente olha o que acontece para a gente ter hipertrofia muscular, a gente sabe que, né, o Insulina Growth Factor e o Bone... fugiu o nome. BMP, abreviatura Bone... É uma proteína morfogenética. Bone Morphogenetic Protein. Essas duas proteínas, elas vão atuar nesses receptores, produzindo hipertrofia muscular. Então, durante a síntese proteica, é muito importante que isso aqui em nível celular aconteça. E os anti-inflamatórios, eles vão atuar inibindo essa prostaglandina, chamada F2-alfa, que justamente vai inibir essa cascata de hipertrofia muscular. Então, hoje, sabidamente, anti-inflamatório dentro de uma lesão muscular, ele promove talvez uma perda da capacidade muscular tardia. Você vai ter uma hipotrofia muscular, você vai ter menos produção de músculo após a regeneração desse tecido. Eu mesmo, para as minhas lesões, cansei de tomar anti-inflamatório. E hoje se sabe que o ideal dentro de uma lesão muscular é a gente dar um analgésico, remédio para dor e não medicação anti-inflamatória. Esse é o primeiro ponto que eu abordo com o meu paciente. Então, responde aqui para o Paiva, você acha que a inflamação é um mal necessário? Ou, na verdade, vou até botar assim, a inflamação é uma coisa que faz parte do jogo, né, Serginho? Exatamente, exatamente. O processo inflamatório ele é um processo fisiológico. É ele que faz a coisa andar. É ele que faz a cicatrização. Na verdade, a inflamação ela começa na hora que você cortou até o final da regeneração. O processo de reparo é um processo inflamatório. E isso é muito importante. Sem inflamação você não tem... você não tem reparo das células, né? Você não tem tudo isso. Além disso, quando a gente está no processo de reparo celular, bem, vamos pensar um pouquinho mais à frente aqui, falando de reparo. O que acontece? Você tem aqui uma fibra muscular, né? A fibra muscular é dessa maneira, né? Isso aqui são células dentro da fibra muscular. E ao redor da fibra muscular, você tem duas células muito importantes, chamadas fibroblastos e as células satélites. Células satélites, como o nome diz, elas estão ali antenadas, vamos dizer assim, né? Para qualquer dano tecidual que a gente possa ter. E isso aqui é lesão, gente. Isso aqui é o processo inflamatório. Você vai ter aqui a formação de um hematoma. Você vai ter, quando a gente tem a ruptura dessas células, a ruptura de um músculo, a gente vai ter aqui um hematoma, né? Vai sangrar para cá, a gente vai começar a ter células inflamatórias migrando. E essa célula aqui, que é a célula satélite, ela vai começar a se aproximar e grudar na membrana, tá? Além disso, macrófagos mais tarde vão vir aqui degenerando, tentando gerar um remodelamento, né? Iniciam o remodelamento, essas células migram para cá. E no segundo estágio, é importante a gente entender que essas células satélites, por que eu estou explicando isso? Por que eu estou dando essa volta? Porque essas células satélites elas vão se proliferar e elas vão formar uma ponte
que é capaz de formar o reparo, a cicatriz. E um dos efeitos dos anti-inflamatórios é evitar essa proliferação das células satélites. Então, a gente talvez acredita-se que essa redução da proliferação das células satélites sejam as responsáveis pela pela perda da hipertrofia muscular que um anti-inflamatório ele pode causar. Que legal isso, hein, cara? Que legal. E talvez um dos medicamentos mais altamente prescritos é o anti-inflamatório depois, né? Todo mundo toma seu diclofenaco, toma prescritos e autoprescritos. Autoprescritos. A sua grande maioria das vezes, ele só começa, na verdade, ele só vai procurar um profissional quando ele toma durante quase uma semana anti-inflamatório, fica parado e não funciona, né? Ou quando o estalo é muito grande, aí dá medo. Exato. E aí, imagina, Gustavo, que você tem um corte da sua pele, você cortou com faca o seu dedo cozinhando agora na quarentena, fazendo aquele churrasco que você gosta de fazer. Cortou aqui um pedaço para cada lado. E aí, imagina que, poxa, você tem aqui o seu corte e você fica toda hora metendo a mão aqui, puxando uma ponta para cá, outra ponta para cá. Você fica fazendo força para abrir toda hora. Isso nunca vai cicatrizar, pelo menos na fase inicial. Porque na fase inicial o que você tem é um coágulozinho, é uma estrutura sensível, é como se fosse uma cola. Você joga uma cola, ela é líquida, ela é fluida, e ela vai enrijecendo, vai se tornando uma gelatina, vai se tornando um silicone, vai se tornando uma massa dura até que a coisa se estabelece. E se a gente impõe uma carga no início, isso vai lesionar. E aí já vem a segunda coisa que é importante, que é o repouso. Não adianta você sentir uma dor e sair fazendo coisa pra caramba nas fases iniciais. Não dá. Quanto que você considera hoje uma fase inicial, Serginho? Se a gente botar assim, ó, graduando naqueles 3 níveis de uma lesão muito pequena, uma lesão parcial e uma lesão completa? Olha, a dor é um bom termômetro, mas na grande maioria das vezes, uma lesão de, vamos falar panturrilha, por exemplo, a panturrilha costuma ser mais rápido do que posterior de coxa. Uma lesão leve, em torno de 3 a 4 dias, eu já considero uma fase inicial, uma lesão moderada em torno de uma semana, uma lesão grave 2 a 3 semanas. Quando eu vejo que a galera dói para pisar, a pessoa vai mancar. Sim. Mas é claro que depende... Assim, que é legal, a gente tem evoluído algumas coisas na fisioterapia, entender que muitas vezes, nesse primeiro momento, como você falou, a gente tenta não colocar muita carga ali lesiva. Mas a gente tem várias outras ferramentas na própria fisioterapia que são ferramentas analgésicas. Ou assim, e que vão ajudar na cicatrização, seja por liberação miofascial, seja por uma drenagem linfática que vai te ajudar a reduzir ali edema excessivo. Existem algumas ferramentas. Eu não gosto muito, eu não uso muito eletroterapia. Na verdade, eu não uso quase nada. Para lesão muscular, eu praticamente indico só laser, tá? Mas não pensando muito em redução de dor, ajudar na cicatrização. Mas eu uso muito pouco, sendo muito honesto. Existe algum protocolo específico de laser? Vamos seguir, né? Vamos seguir uma ordem cronológica aí, pra gente não... Não é uma área que eu me sinto confortável. Normalmente, quando eu preciso, eu não trabalho diretamente. Quando eu preciso, quando eu acredito que seja necessário fazer laser, eu indico para algum parceiro para ir fazer com algum parceiro. Beleza. Hoje eu foco muito mais na parte de treinamento neuromuscular, na parte de arco de movimento, ganho de força. Beleza. Mas vamos voltar. O paciente ainda está lá no consultório. Isso, vai lá, volta lá. O paciente ainda está lá dentro do meu consultório, então eu prescrevi para ele um remédio para dor. Dependendo da dor, eu vou dar uma dipirona, uma novalgina. Dependendo se a dor for mais intensa, vou ter que entrar com um tramadol ou algum remédio um pouquinho mais forte para dor. E aí a gente entra num outro ponto que é muito importante, cara, que é a termoterapia, gelo, né? Apesar do nosso uso... a primeira pergunta que os pacientes fazem é gelo ou calor? O que eu tenho que fazer? É quente ou frio? Né? Essa pergunta de ouro aí que os pacientes fazem. E apesar, Gustavo, de eu prescrever gelo nessa fase inicial, eu acho que... Qual é a minha concepção acerca disso? Se você discordar, ou algum outro fisioterapeuta, algum colega que esteja aí assistindo e discordar da minha opinião, pode falar, porque ela não é um conhecimento muito atualizado.
Mas tanto o gelo quanto a água morna, elas provocam uma vasodilatação, tô certo? Você tem uma vasoconstrição e uma vasodilatação reflexa. Superficial. Superficial, exatamente. O gelo você consegue mais profundo do que o calor, não é isso? Ou não? Mais ou menos. A profundidade das duas é muito pequena. Assim, tem uma vasoconstrição e vasodilatação pequena, profunda, né? Por isso que é a grande questão da onde que é a lesão. Se é uma lesão mais superficial, se é uma lesão... Para lesão articular, eu acho muito pouco importante. Para muscular, eu até encaminho assim, muito mais para o gelo nessa primeira fase, mas ao mesmo tempo o gelo ele gera aquela constrição na própria pessoa. Isso. Perfeito. Esse ponto é um ponto importante. E aí, numa fase tardia, a compressa de água morna pode causar um relaxamento. Às vezes a pessoa nem está mais com lesão, tem um espasmo muscular, e aí pode ser aquilo. Mas nem quero que as pessoas se prendam muito nisso. Isso não é o ponto principal do tratamento. Eu diria que é um efeito muito analgésico também, né? O termo pelo analgésico, independente do gelo ou calor. Exato. O gelo, principalmente o gelo, né? Quando a gente fala de analgesia, vamos pensar que o Gustavo... Cenário trágico agora, hein? Cenário trágico. Gustavo, eu falei que ele cortou a mão lá no churrasco. Vamos supor que ele cortou a ponta do dedo. Ih, caraca, cortou a ponta do dedo, o que você faz? Bota no gelo. O gelo, ele diminui o metabolismo celular. Então, aquele neurônio que estava conduzindo informação de uma maneira rápida, ele agora vai conduzir uma informação de maneira lenta. Então, ele tem um poder analgésico que pode ser um efeito benéfico. Mas, quando você vai para o laboratório, né, quando você vai estudar os efeitos da termoterapia, eles são muito controversos, né? Existem estudos falando que você diminui, né? Quando mostra aquela lesãozinha muscular lá que eu mostrei para vocês, as células do músculo, elas morrem. Elas sofrem um processo chamado de apoptose, que é a morte celular. E o gelo, ele tem estudos de in vitro. In vitro significa, gente, pegou aquela célula, cultivou numa lâmina e fica olhando no microscópio. A gente não está reproduzindo isso em humanos. In vitro, você teria uma menor morte celular. Mas lembra que eu falei que você tem uma proliferação de células satélites? Pois é, ele também diminui a proliferação dessas células satélites que vão ser responsáveis pela cicatrização. Isso não são grandes estudos, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem pouca coisa sobre isso, mas realmente, assim... uma coisa que eu tenho cada vez menos, eu tenho sido um pouco mais cauteloso. Antigamente eu mandava fazer gelo de 2 em 2 horas por 20 minutos. Hoje em dia eu tenho restringido um pouco mais isso para tentar não influenciar demais no processo natural da cicatrização. Tentar usar analgesia de forma central, um remédio que atua em nível central e não em nível local. Tá? É um assunto que ele é muito polêmico mesmo. Eu acho difícil gerar qualquer conclusão se a gente for pensar em literatura, porque não existe, como você falou, Serginho, no meu conhecimento não existe meio que algo que... Então, assim, o que é importante, eu acho que talvez a gente deixar claro para o pessoal... Eu não quero que vocês saiam daqui falando que gelo é errado, tá, gente? Eu só tô falando que a gente... Isso. Nem que sim, nem que não. A literatura ela não mostra nem que sim, nem que não. A literatura ainda é um ponto de interrogação acerca disso. O que talvez seja importante deixar claro para o pessoal é que a alternativa do gelo e do calor não é influenciar não é agir em cima da inflamação, o nosso objetivo. É agir em cima da dor, do conforto. Então é muito mais um efeito analgésico do que um efeito anti-inflamatório. Só que você falou, a gente sabe que, por exemplo, existem algumas evidências que aquele balde de gelo de corpo inteiro, né, o whole body, como é que é? Você é imersão, banho de imersão, a imersão, whole body immersion, assim, você fazer imersão, banho de gelo, você tem inibição de hormônios androgênicos ali, de agentes androgênicos que vão estimular a hipertrofia. Então, uma das coisas que tem que ser reduzida é a utilização dessas ferramentas específicas no pós-prova, como o pós. Aí tem se utilizado muito mais a compressão, com gelo local. Mas é aquilo, não concordo contigo, cara. É muito difícil a gente sugerir. O que eu faço é isso que nem você, cara. Eu também indico, faz o gelo se te gerar conforto, faz durante 15, 20 minutos, 2, 3 vezes por dia, só para gerar um conforto. Isso.
mas sem exagerar, mas também não quero que ninguém morra de dor, né, cara? Por que disso, gente? A gente, claro, quando a gente está diante de dor, gera uma situação de desespero. Cara, eu quero ficar logo bom disso, eu quero pirar, eu quero ficar bom. E eu quero ficar bom amanhã. O corredor é assim, eu quero ficar bom amanhã. O corredor quer ficar bom amanhã. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Mas a nossa preocupação, se a gente pega uma escala temporal, não é aqui. Eu estou preocupado aqui, no final. Se a sua fibra muscular cicatricial, ela vai ser uma fibra capaz de gerar potência, se ela vai gerar explosão, ou se ela vai ser uma fibra ruim, passível de muitas lesões repetitivas. Isso a gente pode falar aqui de fatores de risco de lesão, estratégias de prevenção, mas é lá na frente que a gente está pensando. E assim, o pessoal está perguntando aqui sobre o Police, né? O que é o Price, Lafor, Prices. Assim, pessoal, cada vez mais a literatura tem convergido para tratamentos menos passivos e tratamentos mais ativos. Uhum. Nesse primeiro momento, como o Serginho falou, quando ele disse que, e aí seguindo, né, Serginho, você falou que não quer que bote carga naquela articulação porque você quer que o músculo dê uma descansada. Isso. E aí, como é que é a tua recomendação, que a gente vai discutir um pouco agora? Eu queria saber quando é que é a tua indicação cirúrgica, fisioterapia. Quando vai para a fisioterapia, como que você encaminha? Gustavo, eu nunca operei músculo. Nunca precisei operar uma lesão muscular. A lesão muscular, a gente operar uma lesão muscular são cenários muito extremos. Ou lacerações, ou não relacionadas a esporte, né? A pessoa ter um corte com vidro, com lâmina, acidente automobilístico, aí sim a gente faz uma aproximação. Mas o músculo é uma estrutura muito friável, que a gente chama. É como se você passa a agulha e prende, na hora que você puxa, rasga tudo. Então, uma estratégia que a gente busca eventualmente, por exemplo, vamos supor que você teve uma lesão com um hematoma muito grande. Não me lembro de cabeça o valor preciso, se não me engano são 20 ml. Quando você tem um hematoma já de 20 ml, está indicada a punção. E aí você faz uma punção daquele hematoma para minimizar aquele hematoma, e isso é sim comprovadamente eficaz em acelerar o processo de reparo. Porque senão você tem muito hematoma para reabsorver ali. Lembra que eu falei que às vezes você perde o controle da coisa? Então, isso aí. Mas eu nunca precisei fazer uma cirurgia. É muito raro, é muito raro alguém precisar fazer uma cirurgia por lesão muscular. Legal, cara. Isso é uma coisa legal, né? Porque... E aí a gente começa a pensar em duas coisas que eu queria que você me respondesse. Uhum. O primeiro, esse cara chegou com a lesão muscular, como é que é teu protocolo de repouso, manter a atividade, o que ele para, o que ele não para? Você manda para fisioterapia para já fazendo alguma coisa? O que você não quer que faça? Uhum. Eu sempre mando para fisioterapia lesão muscular. Eu acho que o componente analgésico é muito interessante. O componente... você tira o paciente na fisioterapia, ele perde muito esse componente cinesiofóbico, ele fica com medo de mexer por conta da dor. E nós, como médicos, nós vemos o paciente de maneira muito menos esporádica do que o fisioterapeuta. Muito menos regular do que o fisioterapeuta. O fisioterapeuta encontra de 2 a 3 vezes por semana com o paciente, enquanto os meus encontros vão ser de 2 a 4 semanas, dependendo da fase que o paciente estiver. Então, de cara, o que eu vejo? Está com dor para andar? Se está com dor para andar, precisa de repouso. Repouso, inclusive, é atestado médico para o trabalho, se a pessoa ficar em pé, se a pessoa tiver demandas maiores. Não está com dor para andar, está com dor para atividades maiores, a gente já pode, pensando, por exemplo, em panturrilha, introduzir uma bicicleta leve. Eu acho interessante, até porque a bicicleta, você fica muito mais em uma atividade muito mais próxima de uma isometria do que de uma atividade concêntrica ou excêntrica, né? Uma bicicleta leve. E eu acho que a isometria é o primeiro passo, né, Gustavo, nesse momento. O que você acha? Antes da gente ver o tratamento, fizeram uma pergunta aqui no interno que eu acho muito boa, Serginho. Eu acho que é uma coisa que está na moda e eu queria que se você pudesse falar. O pessoal perguntou sobre PRP. Tá bom. Que é o PRP? Você faz? Explica um pouquinho para quem não conhece o que é, bem breve. E fala o que você faz ou não faz. Esse é um assunto super polêmico hoje em dia. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que o PRP é uma técnica que tem muito a crescer. Muito mesmo. E o que é o PRP? Você pega sangue,
né? Você vai pegar sangue de seu mesmo. E o sangue, gente, ele não é um líquido homogêneo. O sangue é um líquido que contém inúmeras partículas. E cada partícula tem um peso. Você bota numa máquina chamada centrífuga, igual a centrífuga de lavar roupa, tá? Mas você coloca um tubo de ensaio ali e ele vai girar rápido, 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 de forma que as coisas mais pesadas elas descem e as coisas mais leves elas sobem, tá? E dentre essa coisa que sobe é o plasma. E o plasma rico em plaquetas, ele além de plaquetas, ele vai ter fibroblastos, eles vão ter células que estimulam, né, citocinas inflamatórias e fatores que vão acelerar o processo de reparo. E aí, a gente começa... você pegaria, né, você pega, injeta o PRP nessa área lesionada, com o intuito de levar ainda mais, né, lembrando que quando sangra naquela região, você vai levar justamente aqueles fatores, mas vamos dizer que você está levando um pull, um boom daquilo ali para a região. E isso, teoricamente, em teoria, promoveria uma oferta maior de substâncias necessárias para a cicatrização, promovendo uma cicatrização mais rápida e mais eficaz. E existem alguns estudos, né? A maioria dos estudos são em rato, e eu vou falar um porquê disso, mostrando que assim, você tem uma recuperação mais acelerada, né? Em alguns estudos você tem uma recuperação histológica melhor, mas aí você vai pegar outros estudos, não. Por quê? Porque não tem consenso hoje. Existem inúmeras centrífugas diferentes, existem ciclos diferentes, existem concentrações, existe o plasma rico em plaquetas, existe o plasma pobre em plaquetas. Então, hoje, não tem-se noção, já se vê que o plasma rico em plaquetas é uma estratégia eficaz. Parece, né? Aquela coisa que está com toda a cara aqui, eficaz. Mas não tem um padrão, a gente não sabe quanto infiltrar. Por exemplo, na ramo da fisioterapia tem uma coisa muito parecida que é a ozonioterapia. Então ainda é uma coisa... Ainda é uma coisa pobre. Então, eu não faço. E eu não faço porque aqui no Brasil não é permitido fazer, né? Não é permitido você cobrar por isso, primeiramente. E é autorizado somente a título experimental. Apesar de muita gente, a gente sabe que faz e cobra, a nossa legislação proíbe isso. É um crime médico. Então, eu prefiro não fazer. Entendi, legal, Serginho. Você tinha feito uma pergunta agora, a gente entrando na reabilitação, não foi? A gente começar a falar, então você indicou para fisioterapia, vamos seguir. Você Exato. Indicou, e aí é o seguinte, você indica logo no começo, você pede para ele esperar um pouco? Eu indico no começo, baseado naquele pilar, naquele tripé que eu falei. A gente vai tratar a dor, vai tratar a função e quero uma melhoria histológica, uma melhoria da estrutura muscular. Do tecido mesmo, né? Exato. A dor a gente consegue controlar com analgesia. Claro que a fisioterapia ela vai ter um componente analgésico, mas a fisioterapia ela vai entrar com uma melhora da função e uma melhora do tecido, da qualidade desse tecido. E aí eu te passo a bola para saber o que você faz nesse momento. Legal, Serginho. Cara, muito bom. Uma das melhores coisas que a gente recebe paciente nessa fase que você está mandando, na fase inicial. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, na fisioterapia a gente não vai tratar ali somente a estrutura que está lesionada. O nosso tratamento hoje ele tem convergido cada vez mais para a identificação de quais são os fatores que causaram aquela lesão. E o legal é que nem sempre a estrutura lesionada era a estrutura que que foi a causa. Muitas Gerou vezes ela sobrecarga. só está pagando pato. Exemplo, uma das causas que a gente vê, potenciais causas para lesão de posteriores de coxa, é uma incompetência glútea. Como o paciente tem uma incompetência, e isso é importante diferenciar, eu vou falar disso daqui a pouquinho, a gente falar um pouco sobre como é a lesão em termos biomecânicos, né? Você foi perfeito mostrando ali a nível anatômico histológico o que acontece. Para a gente entender a reabilitação, a gente tem que entender em níveis biomecânicos também, complementar isso. Sim, legal. E uma das coisas que muitas vezes, assim, no primeiro momento, Serginho, a gente
não trabalha realmente. Quando eu pego um posterior de coxa ali, primeiro, segundo dia, terceiro dia após a lesão, muitas vezes a gente dá um descanso para ele mesmo, pensando nisso que você falou. Mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar as estruturas proximais, quadril, tronco e distais, tornozelo, pé, de uma forma que você consiga já ir preparando o corpo dele e tirando potenciais de sobrecarga. Exemplo, os posteriores de coxa, além deles ajudarem a fletir o joelho, a dobrar o joelho, eles também ajudam a estender o quadril. Eles botam o fêmur para trás. E quando eles colocam... Isso é uma função principal do glúteo. É muito comum a lesão do posterior de coxa, normalmente, é estiramento, Serginho, como você falou brilhantemente, ela é muito mais em sprinter do que no corredor de rua, porque, na verdade, ela não ocorre na fase de contato. As lesões de posteriores de coxa, elas ocorrem no finalzinho do balanço. Quando a pessoa jogou a perna à frente, ela tem que frenar a perna para puxar. Eu mostrei o vídeo aqui. E nessa hora que ela está frenando a perna para puxar, é a hora que a musculatura ela está mais alongada, na posição de alongamento muito grande, e você demanda uma força excêntrica muito grande. Essa é uma coisa que a gente tem que abordar. E isso é uma coisa que é muito importante todo mundo entender, que as lesões musculares elas vão ocorrer normalmente mais para os extremos dos movimentos, onde você bota a musculatura numa tração maior. E aí, muitas vezes, por exemplo, quando você precisa da força dos posteriores de coxa lá na frente do movimento, quando você está freando a sua perna na frente, se você tem, por exemplo, uma fraqueza glútea, o posterior de coxa tem que compensar aquele glúteo para frear o movimento. E aí, o que a gente faz na reabilitação? Só fortalece o posterior de coxa porque foi ali que lesionou. Então, isso é um aspecto que é muito importante a gente entender o corpo como um todo. Na primeira sessão pós-lesão, eu já posso estar trabalhando outras musculaturas que dando descanso para aquela musculatura que está lesionada. Então, isso é muito importante para todo mundo que está ouvindo aqui, sejam pessoas leigas, pacientes, parceiros, amigos, sejam profissionais e estudantes da área. É importante que existem coisas que podem ser feitas desde o dia 1. Eu vejo também muito paciente com ponto gatilho doloroso, né? O músculo fica cheio de espasmos. Serginho, liberação miofascial é uma das coisas que mais vai gerar conforto nesse primeiro momento. Verdade. É normal. Normalmente, quando você tem a lesão muscular numa parte, você tende a gerar contratura em várias outras partes. E aí você começa a gerar dor também e a musculatura entra em espasmo normalmente. Então, estratégias de liberação miofascial bem feitas. Não é sair fazendo massagem com quem não entende. Existem técnicas específicas, não é fazer simplesmente uma massagem que vai liberar. Até porque manipular... Se você fizer essa liberação no local errado, ou com a força errada, ou técnica errada, você pode ainda piorar a sua lesão. Então, tenham muita calma. Procurem profissionais que tenham competência e tenham habilidade para fazer o que vocês estão procurando. Não seguir somente por mídias sociais, que o cara tem muito seguidor. Não pode manipular a ferida. O local da ferida não pode ser manipulado nas primeiras 48 horas, 72 às vezes. E aí, Serginho, eu trouxe um artigo muito legal aqui, que eu só queria mostrar porque foi uma pergunta que você me fez semana passada. Eu fui buscar e eu achei finalmente. Esse artigo acabou de ser publicado, mostrando o seguinte: o treinamento de alongamento ele induz hipertrofia muscular. E esse estudo é uma revisão de literatura na qual eles discutem não só a hipertrofia, que não foi isso que a gente falou, mas a arquitetura muscular. Muito interessante. Que a gente não tem evidência ainda hoje de que o alongamento passivo, tá, Serginho? Para deixar claro para o pessoal, que é aquele que você fica lá paradinho. O alongamento passivo ele não tem o efeito nem de melhorar a força muscular, nem de mudar a arquitetura das fibras de uma forma direta. O alongamento estático, de uma forma... Aqui não tem evidência para ser humanos disso. E isso é uma coisa que isso não quer dizer que não possa ser feito. Só um cuidado, Serginho, que eu sempre discuto com o pessoal. O que é uma lesão muscular? É quando você tem um alongamento excessivo daquela musculatura
e você não tem uma competência da musculatura para não deixar ela passar da fase elástica e chegar na parte plástica. Uhum. Então, por isso que cada vez mais as pessoas discutem muito que o treinamento excêntrico, né, que é só a fase de volta do movimento, é talvez um dos padrões ouro, porque uma característica que a gente tem em treinamento excêntrico é aumentar a força da musculatura enquanto ela alonga na frenagem do movimento. Só que a gente tem que ter muita calma. A isometria, Serginho, ela é uma possibilidade no primeiro momento. Como que eu uso contração isométrica? Eu uso contração isométrica simplesmente enquanto o meu paciente não consegue colocar carga dinâmica. Tá? Eu uso para isso. Tá. Ou seja, naquele primeiro momento, se eu colocá-lo numa posição de excessivo alongamento e colocá-lo para fazer força, ele vai sentir dor porque eu vou estar ali, entre aspas, abrindo a ferida, como você mostrou. Então, muitas vezes, o que eu consigo fazer na primeira semana é colocar a musculatura numa posição de conforto, ou seja, menos alongada, mas começar a colocar algum grau de carga isométrica, única e exclusivamente para tirar esse mecanismo de cinesiofobia que começou a ocorrer e começar a reativar essa musculatura. Legal. O que eu preciso fazer depois? Eu preciso te ajudar, Serginho, dentro da área da fisioterapia, que é contribuir com exercícios para essa cicatrização. Enquanto você vai estar usando diversos agentes, seja fármacos, etc., ou simplesmente orientando para a pessoa ela ter essa cicatrização e você não deixar que ela tenha uma sobrecarga excessiva, a gente tem exercícios que podem ajudar nessa neoformação muscular. E esses exercícios são chamados de exercícios excêntricos, como a gente comentou, né? Perfeito. São exercícios que eles ajudam a principalmente gerar hipertrofia, mas não só isso, a ajudar um realinhamento da fibra muscular na direção da carga. Exato. Isso é uma coisa que é muito legal e tem evoluído. A gente tem um grau de evidência bem forte. O Rodrigo Paiva comentou agora sobre a flexão nórdica. Ela tem um grau de evidência. Só tem um porém, Serginho, e aí eu vou te colocar uma vertente prática desses exercícios. O exercício excêntrico, muitas vezes, você tem que ter cuidado porque ele dói. Tá? Ele é um treino que, assim, diferente do tendão, quando a gente faz exercício excêntrico para tendinopatia, que a gente às vezes pode ter um grau de dor, na lesão muscular não é o ideal. Não quero trabalhar com dor durante a minha lesão muscular. Porque vai romper de novo, né? Porque normalmente é diferente. Ali você tem uma lesão estrutural significativa. Ali a dor, normalmente nessa fase aguda, ela está relacionada a uma lesão tecidual, como você bem mostrou aqui no começo. Diferente da tendinopatia, que a gente ainda não entende bem essa dor, que muitas vezes essa dor tem uma origem neuroquímica, não necessariamente ela está relacionada a uma agudização do quadro. Então, uma das coisas que eu coloco é não trabalhar com dor. O exercício nórdico, ele é uma possibilidade, mas ele é um dos últimos exercícios que eu uso na minha reabilitação de posteriores de coxa. O Mata tá fazendo a pergunta que ele me jurou que ele ia fazer, cara. O Mata é um excelente cara para comentar aqui sobre efeito de alongamento e treinamento excêntrico. Ele é um dos caras que mais entende no Brasil de treinamento excêntrico e efeito do treinamento excêntrico. Então, eu estava falando, Serginho, a grande questão do exercício nórdico é a aderência que o paciente tem a ele, entende? Existe evidência na literatura que ele tem um baita efeito em prevenção, ele tem um efeito em ensaios clínicos para reabilitação também. O grande ponto é que ele, ele gera pouca aderência porque ele gera dor. Então, esse que é um dos pontos principais. E existe hoje outros protocolos que são recomendados, outros exercícios que podem ser utilizados numa fase mais inicial. Mas, de fato, a utilização de exercícios excêntricos é o que a gente tem hoje de maior evidência. Eu acho que a dor como termômetro numa lesão muscular, ela é muito importante para a gente. Para qualquer prática, né? Tá doendo, não tá bom ainda. Não tá tolerando aquela carga para lesão muscular. Exatamente. E agora, um dos pontos que perguntaram para a gente lá no começo
E quando é que a gente libera esse paciente para educação física, né? Porque isso é uma coisa que é importante. Eu diria, Serginho, que uma das maiores preocupações que eu tenho com lesão muscular é o retorno para o esporte. Sim. Porque dificilmente esse cara ele vai se machucar ali na fisioterapia de novo. Porque a carga é muito controlada, as variáveis são muito manipuladas. Perfeito. Então, O que eu mais vejo isso é panturrilha. Panturrilha é o carro-chefe disso. Aliás, nem procura a gente. Né? A pessoa tem a dor melhora, porque vai formar aquela cicatriz inicial. E é extremamente comum, dali a 10 dias, aquela pessoa sair para correr e aí ela sente uma dor que torna o tratamento ainda mais difícil. Porque tratar cicatriz e cicatriz é muito mais difícil. Muito mais difícil. A dor é muito mais demorada. O cara quer ficar bom em 2 semanas, 3 semanas. Pode botar aí 1 mês e meio a 2 meses para ficar bom. Porque você está criando uma cicatriz dentro de um tecido já não tão vascularizado. E é isso, Serginho. E aí, respondendo o que o pessoal me perguntou, quando que eu começo a pensar em liberar? Bom, uma coisa que é importante é que a gente tem que agir em cima da dor, porque é o que incomoda o paciente nesse primeiro momento. Mas a partir do momento que a gente está na fase final da reabilitação, uma preocupação que eu tenho é não deixar esse cara, reduzir o risco dele se machucar. E para isso a gente precisa identificar os principais fatores de risco e corrigi-los. Exemplo. Primeira coisa, um dos fatores principais que a gente tem de lesão de posteriores de coxa é essa pelve aqui. Eu trouxe esse exame aqui. Esse é um exame biocinético de um paciente com lesão muscular, já retornando para o esporte. Olha a pelve dele. Imagina esse cara, toda vez que ele tem que fazer uma frenagem, aqui, tem encurtamento nessa posição aqui é onde ocorre a lesão. Olha a pelve dele, como é que é caída para frente. Ele tem encurtamento de pessoas, esse paciente? Esse paciente ele tem um encurtamento muito grande de pessoas. Ele tem uma fraqueza dessa musculatura posterior. E aí, o que está acontecendo com os isquios tibiais que estão aqui, né? Quando você coloca a pelve nesse tilt anterior, o que você está fazendo? Um musculinho de roldana ali, né? Faz como se fosse uma roldana. Exatamente. E aí você está fazendo isso aqui com teus posteriores de coxa. Colocando os teus posteriores de coxa mais, digamos, alongados numa posição que ela vai precisar de força. Ou seja, você vai precisar gerar mais torque numa posição de final de arco de movimento, que é onde normalmente a gente tem menor capacidade de gerar torque. Então, isso aqui são fatores... Existem alguns fatores de risco que eu tendo a, pelo menos, preparar a musculatura. Esse é um deles. Para posterior de coxa, por exemplo, extensão insuficiente do quadril, que é o mesmo caso, né, Serginho? Um cara com comportamento de pessoas. Aí tem um monte aqui, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo que o fêmur não estende quase nada? Olha o tronco, aquela pessoa também com o tronco inclinado anteriormente, olha como é que ela agacha. Olha que beleza. Bem interessante, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Olha isso aqui que está fazendo com o posterior de coxa. Bem maneiro. Isso aqui está estirando todos os posteriores de coxa. E aí o cara normalmente não sente dor, porque muitas vezes, Serginho, ele não está porque ele não está botando carga. Mas o problema, quando a gente libera esses caras com alterações de movimento ainda muito importantes para a educação física, e o professor de educação física, ele não consegue identificar isso, ele não identificar, ele vai começar a colocar treinamento, e a função ali na educação física é fazer esse retorno para o esporte. Vai começar a colocar carga, vai começar a periodizar com o treinamento específico, corrida, futebol, basquete, e aí muitas das vezes o que começa a acontecer? O cara, ele reabilitou o músculo, e aí uma das coisas que o músculo muitas vezes não está 100% cicatrizado, ele não tem mais dor porque já passou todo aquele processo, aquela cascata inicial, só que o músculo ainda está suscetível para lesão muscular. E o principal disso, Serginho, é que além dele ainda estar com os mesmos fatores de risco anteriores, ele gerou um novo fator de risco, que é o histórico de lesão. Ele já ter tido uma lesão antes. Pois é, isso é dureza. Quando a gente olha na literatura, os 2 fatores de risco que são mais importantes, né, os que têm a comprovação bruta, são lesão prévia, você já ter tido uma lesão prévia, uma coisa importante em relação à lesão prévia, né? Quando você olha a musculatura, é mais ou menos isso aqui, gente. Um músculo saudável, você tem aqui as fibras do músculo e você tem
também de maneira... Vamos pegar primeiro a fibra muscular, aqui a área da lesão e aqui a área da cicatriz, a área de reparo. Mas nota que tem um componente a mais. Você tem aqui a artéria, nervo e veia. Ou seja, essa inervação, ela é comprometida aqui. A gente vai ter como se fosse isso. Nós temos aqui a unidade motora do músculo e quando a gente lesiona, a gente também lesiona nervo. E isso é uma coisa importante pra caramba, porque se não chega estímulo nervoso, não chega, não tem potência de contração muscular. O número de unidades contráteis, ela vai ser dependente de quantos músculos o nervo mandou contrair. Então, é muito importante que essa função neuromotora ela seja restabelecida. Por isso que as pessoas acabam... Isso é treinável, né, Serginho? Exatamente, isso é treinável. Isso é uma coisa que é importante de ser reabilitada, né? Então, e existem... Fala. Desculpa, pode falar. Não, e existem evidências, né, que o treinamento excêntrico ele vai melhorar também, porque aí a gente fica com aquele ponto de interrogação. Eu tenho esse ponto de interrogação. Beleza, a literatura é muito clara em relação à idade. Idade é um fator de risco, tá, gente? Idade é um fator de risco. Quanto mais velho, maior a chance de uma lesão muscular. E a lesão prévia. E força. E o treinamento de força? Por que que ele estatisticamente reduz, né? A gente vê que reduz, né? A gente sabe que reduz, mas ele ainda quando a gente coloca na literatura, as evidências não são fortes, né? Tiagão pode até falar. As pessoas ainda olham muito de forma isolada, né, Serginho? O músculo, a força de uma forma isolada. Não são estudos que tendem a interagir com os outros fatores. A minha teoria, né, não é minha, a que eu mais aceito de estudos que eu li, vou falar rapidinho aqui. É o seguinte, a gente sabe que 2 minutos. A gente sabe que o músculo, né? O músculo vai ser formado por várias unidades e a gente vai ter aqui a célula, né? A fibra muscular. E como é que ela funciona? Contração e relaxamento. Milhares de unidades dessa. O treinamento excêntrico, ele aumenta comprovadamente a quantidade de sarcômeros nas células. Né? Linearmente, em série e também em espessura. É como se fosse isso. É como se você tivesse um grupo de pessoas puxando uma corda da uma ponta daqui para cá. Tá? E acabei de lá para cá. E aí você gera mais pessoas, mais gente tracionando. Então, por isso, eu acredito que você tenha prevenção. Você tem um deslizamento muito menor, legal. Você tem uma... Eu concordo contigo, minha mensagem final também é essa. E complementando ainda que a gente tem que agir em cima dos fatores de risco. O treinamento excêntrico, como o Serginho falou, ele é essencial. A gente vai ter que fazer, só que identificar quais são as alterações de movimento que estão gerando sobrecarga nessa musculatura é essencial. Então, isso é uma coisa importante. Serginho, finalizamos mais uma. Só dar um recado pessoal. Pessoal, a gente vai ter um curso de exercícios funcionais para quadril, que eu vou dar em maio. Quem quiser, manda mensagem para mim. E, Serginho, tá dando agora que legal. Agora eles avisam, né? Faltam 2 minutos para terminar a live. 1h50. Tua mensagem final. Essa aqui, ó. Fiquem em casa! Fiquem em casa! Mulher! Muito bom, cara. Tu treinou isso quanto tempo, cara? Nada, cara. Eu acabei de ver, eu baixei esse filtro aqui. Eu ia botar um filtro, que eu tenho vários filtros legais aqui, assim, sabe? Para divertir os amigos. Aí, tudo bem? Fica em casa, galera. É isso aí. Gente, muito obrigado. Fiquem em casa. Mandem um print aí da gente. Marquem a gente. Manda mensagem lá pra gente no direct. E estamos à disposição. Próxima segunda-feira, às 3 horas, estaremos de volta com mais uma live bacanérrima. Serginho, muito obrigado mais uma vez e aguardo até a semana. Gente, valeu!